Após quase 200 milhões, Vasco coloca mais um atacante no negócio para ser contratado na busca por resolver o problema. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A derrota do Vasco por 3-0 para a equipe do Santos dentro de São Januário no último domingo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro teve um peso enorme e Pedro Emanuel sabe muito bem disso. Logo após o jogo, o treinador falou com frustração e dividiu a partida em dois momentos bem diferentes. Até sofrer o primeiro gol, o plano que foi treinado havia basicamente estado em prática, funcionando. Depois disso, tudo desabou. Vasco desmoronou em campo e permitiu com que a equipe do Santos pudesse construir um placar a seu favor. Segundo o técnico português, o Vasco entrou preparado para ficar com a posse de bola e não dar espaço para o contra-ataque da equipe paulista, e isso aconteceu durante a primeira parte do jogo. O time conseguiu controlar a posse, evitou que o adversário corresse e criou chances para sair na frente. O problema não foi a criação, foi a falta de aproveitamento daquilo que se foi criado, um problema que tem persistido no Vasco até o presente momento. Essa tem sido a diferença nos últimos jogos. São 3 compromissos seguidos sem marcar, mesmo criando de forma mais significativa. No entanto, com um baixo nível de eficácia que permite com que o Vasco deixe a desejar nessa questão da finalização daquilo que cria dentro de campo. O próprio técnico buscou usar uma frase que resume muito bem o cenário: o jogo pode virar um paraíso ou um pesadelo. As oportunidades que poderiam dar conforto ao Vasco acabaram dando tranquilidade à equipe do Santos. O português acreditava que esse seria o dia da virada, por isso a decepção foi ainda maior. Ele disse que o grupo fez tudo certo até o primeiro gol para buscar a glória, mas não conseguiu transformar o volume em vantagem dentro de campo. E quando o gol do rival saiu, no segundo tempo a equipe deixou o jogo. Para ele, isso não é apenas a questão tática ou física, é também mental. Não dá para abandonar a partida por causa de um gol tomado, ainda mais em um compromisso direto como esse, contra um concorrente na briga na parte de baixo. O 3-0 ficou pesado, deixou tudo escuro no dia, mas o técnico lembrou que amanhã será um novo dia. Na hora de explicar justamente a seca ofensiva, o português foi bem direto: falta tomar melhor decisão dentro da área. O Vasco finalizou mais que o triplo de vezes dentro da área do que o Santos e teve mais chances no geral, mas faltou calma na hora de concluir a gol. O Vasco atual tem carregado um problema que insiste em não desaparecer: a dificuldade para fazer gols. Mesmo investindo pesado no ataque durante os últimos anos, o retorno dentro de campo ainda não corresponde ao valor gasto. Somando as principais contratações do setor ofensivo do Vasco desde 2024, o clube já desembolsou cerca de 200 milhões de reais em atacantes e ainda não resolveu a maior carência da equipe. O que chama mais atenção é comparar esses investimentos com os resultados de jogadores formados na base. Entre os 3 maiores artilheiros do Vasco nesse período, 2 vieram de São Januário, Gabriel Peck e Ryan, ou seja, boa parte da produção ofensiva ainda depende de nomes que custaram muito menos do que aqueles reforços que foram trazidos do mercado. Os números explicam bem essa preocupação. Em 2024, o Vasco pagou cerca de 26 milhões de reais por Adson, contratado após a saída de Peck, 16,8 milhões por Cleiton Silva e David, que chegou por empréstimo. Também representa um custo relevante caso as condições de acordo pudessem ser cumpridas, e foram, porque o jogador passou também a pertencer ao Vasco mediante um negócio com o Internacional. Em 2025, o investimento seguiu forte, as contratações de Nuno Moreira, Lloyd Augusto e Benjamin Garré somando valores que ultrapassam facilmente a casa dos 30 a 35 milhões de reais. Já no ano de 2026, o Vasco aumentou ainda mais os gastos em relação ao setor ofensivo. Trouxe Brenner, Marino Inestrosa e também
o jogador Cláudio Spinelli, justamente 3 peças para o ataque, mas recentemente ainda contratou Facundo Colídio, elevou ainda mais a conta total do setor ofensivo. Apesar de todos esses investimentos, o time segue muito dependente de poucos jogadores para balançar as redes. 2024 a 2025, o Vegete foi o principal artilheiro da equipe com 12 gols em cada temporada, enquanto Ryan surgiu como uma das principais referências em 2025 com 10 gols. A derrota para a equipe do Santos reforçou esse cenário. Vasco criou chances, teve momentos e oportunidades, mas não conseguiu marcar em mais um compromisso importantíssimo no Campeonato Brasileiro. O problema no ataque do Vasco continua e a diretoria já entendeu que não dá para deixar esse ponto sem solução. Mesmo depois de gastar muito dinheiro durante as últimas janelas, o time segue com muitas dificuldades para marcar gols e por isso a ideia agora é voltar a investir pesado para trazer um nome que possa mudar esse cenário. O alvo mais recente e o da vez é o de John Mercado. As negociações ganharam um novo capítulo importante nos últimos dias. Um representante da empresa que cuida da carreira do atleta viajou para se encontrar com o Sparta Praga, justamente para tentar destravar as conversas com o clube carioca. Isso mostra que o interesse não é só uma sondagem distante, mas também um movimento já concreto. O ponto mais chamativo desse assunto é justamente o ok do jogador, que já aceitou a proposta feita pelo Vasco, quer vestir a camisa do Cruz Maltino e agora está apenas esperando que os dois clubes possam chegar a um acordo, ou seja, falta apenas o acerto entre as diretorias para que tudo possa ser concluído. Aí que está o obstáculo. O Vasco colocou na mesa cerca de 8 milhões de euros para fechar a contratação. O Sparta Praga, por outro lado, pede cerca de 10 milhões de euros, diferença de 2 milhões de euros entre uma pedida e a oferta do Vasco, mas um jogador que deve custar muito se esse negócio de fato for concluído, finalizado, um jogador caro, mais um que deve chegar ao Vasco se essa negociação tiver um final feliz a favor do Cruz Maltino. A vontade do jogador em vir para o Rio de Janeiro jogar no Vasco é o grande trunfo nesse negócio, por isso o Cruz Maltino tem estado ligado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.